Olá, amigos do Esporte e Debate. Estamos de volta para falarmos do esporte em dimensão maior na tela da TV Assembleia, canal 51.2. Você já sabe que todas as semanas nós temos esse encontro marcado aqui no canal 51.2. Sempre, é claro, para falarmos de esporte. E no Esporte e Debate de hoje, você vai ver. MAC perde em casa para Operário e se complica na caminhada pelo acesso à Série C. Pela Terceirona, o Sampaio vence o Cuiabá de virada na Arena Pantanal e se consolida no G4 da competição. Já o Moto sofreu empate no último minuto e está colado na zona de rebaixamento do Nacional. Você vai ver ainda, solidariedade e esporte se misturam em uma ação social dos representantes maranhenses no Rally dos Sertões. E mais, uma matéria especial sobre o circuito maranhense de águas abertas na paradisíaca Lagoa do Caçó, em Primeira Cruz. Gente, tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte e Debate, que já está no ar. E começamos o Esporte e Debate falando sobre solidariedade e esporte. Essa combinação é perfeita. Gente, ano passado, em uma das categorias do Rally dos Sertões, uma dupla maranhense foi vice-campeã. Falo aqui de Fábio Cadastro e João Afro. Este ano, em um dos percursos da prova, eles vão distribuir livros. E é sempre muito interessante quando você busca o conhecimento através da leitura. Você deve estar pensando o que esses livros estão fazendo em cima de um carro de rally no meio dos troféus dessa dupla vitoriosa. Bom, literatura e esporte tem tudo a ver sim, ainda mais quando essa combinação tem como resultado uma ação solidária nas comunidades de difícil acesso, onde somente carros 4x4 e jipes conseguem entrar. O piloto Fábio Cadastro e o navegador João Afro se preparam para buscar mais um pódio para o Maranhão na 25ª edição do Rally dos Sertões. Mas além de acelerar pelo pódio, eles também vão pegar carona no maior rally do país para distribuir conhecimento. Nossa equipe de apoio, ela sempre fica 1 hora antes na largada, esperando a gente largar, e logo depois eles ficam 1 hora parado para saber se a gente quebrar nesse intervalo de 1 hora, eles já saem dali da largada, buscam a gente e a gente vai se preparar para outro dia. E nesse momento a gente vai fazer a entrega dos livros. Então eles ficam muito tempo esperando em alguns lugares onde só o 4x4 chega. Então é plantar uma semente para ver se a gente colhe educação, né? A ideia de unir esporte e solidariedade veio após a experiência que Cadastro teve no início do ano com o Rallyteca, projeto sociocultural que incentiva a leitura durante as competições de rally. E agora, ele vai dividir essa experiência com o amigo e navegador João Afro. Pelo menos estou muito ansioso para participar disso, porque o Fábio participou lá no Rallyteca, lá junto do Cordão, no Serapió, e falou para mim: João, cara, tu perdeu, fantástico. E eu fiquei doido para ter ido, né? Mas como a gente não volta no tempo, eu falei: não, Fábio, então vamos programar uma coisa que a gente possa fazer, voltar, fazer o bem e eu possa estar perto, né? Aí ele falou: não, então vamos nos Sertões, a gente vai voltar a distribuir livro e vai ser legal, eu tô ansioso. Acho. Vice-campeões dos Sertões na temporada passada na categoria TR4, a dupla chamou a atenção de quem passava pela litorânea. O Evandro parou com o filho Samuel para conhecer a equipe. Atenção, o que você gostou nesse carro? Carro ótimo para trilha. E o Samuel de quebra ainda levou um livro. A gente também fica agradecido, né, pela participação dos campeões. E esperamos também que nesse ano eles consigam novamente trazer esse título para nós. Desde que Fábio e João começaram a competir em rally, eles sempre trouxeram o pódio para o Maranhão. Esse ano será a 3ª participação consecutiva da equipe Cadastro Racing nos Sertões. E essa edição comemorativa dos 25 anos do Rally terá 3.344 quilômetros, passando por 8 cidades. A largada será em Goiânia, com chegada em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Então o que a gente está querendo fazer? Vamos usar a estratégia de 2015 e 2016. Nós vamos chegar todos os dias. Vamos botar o carro para estar na final todos os dias e ver o nosso resultado. Nós só vamos perceber com quem nós vamos estar disputando já na metade da prova, porque a gente vai ver a questão de tempos e aí a gente vai perceber se vai dar para chegar em primeiro, se vai dar para chegar ou até mesmo subir no pódio. Ano passado foi muito difícil para a gente, piloto,
para o carro, para a equipe de apoio, enfim. Mas eu acho que nesses 25 anos de rally vai ser um lado mais técnico, onde vai exigir muito do nosso navegador, vai exigir muito da pilotagem e, lógico, o carro também vai exigir. Mas a parte de navegação, eu acredito que eles vão puxar mais. E enquanto o piloto acelera, o navegador é o cara das estratégias. É isso mesmo que o João já está fazendo, estudando o percurso da prova, fazendo as análises dos terrenos e, como novidade dos sertões neste ano, ainda tem o uso de um novo equipamento de navegação, o Stella. E o Stella ele não é só navegação, ele tem a parte de comunicação com outro carro. Tipo assim, a gente quer ultrapassar, a gente vai ter que usar o Stella, não vai poder mais usar o rádio. Pode até usar o rádio, mas obrigatoriamente tem que usar o Stella, entendeu? Então, assim, são coisas que a navegação vai ser mais exigida, né? Eu já estou estudando tudo do Stella, quando chegar lá, eu já é meu melhor amigo. Minha melhor amiga, Stella. Olha só, a leitura significa a busca do conhecimento. E toda vez, meu amigo Gregório Dantas está chegando aqui. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Porque a gente fala de leitura, né, o exercício, né, dessa prática de leitura, a gente fala num alcance maior social, né? Sim, senhor. E esse país precisa ler mais, né? Precisa, Jurinho. E essa iniciativa dos dois, do Fábio Cadastro e do navegador João Afro, foi louvável, né? Louvável e excelente. Já veio de uma primeira iniciativa do Fábio Cadastro, quando competiu no Pior Será, ainda né, na temporada passada, onde houve a distribuição de livros, desses 10 mil livros. E agora eles vão fazer novamente essa distribuição de livros, aliás, com a inclusão do João Afro, durante o percurso do Rally dos Sertões, que é a prova mais importante do Brasil dessas categorias de modalidade de rally, né, que é conhecida nacional e internacionalmente. O Rally desse ano, Juliana, até separei aqui algumas informações para o nosso telespectador. Começa no dia 19 de agosto, com largada na cidade de Goiânia, em Goiás, e a chegada em Bonito, no Mato Grosso do Sul, no dia 26 de agosto, e terá exatamente 3.344 quilômetros. Uma iniciativa louvável, nesses momentos, nesses locais distantes, onde as pessoas só conseguem chegar através de carros 4x4, vão levar leitura para quem não tem, né? Uma iniciativa que merece aplauso. Exatamente. Depois do intervalo, você vai saber como foi o Circuito Maranhense de Águas Abertas, disputados na Lagoa do Cassol, em Primeira Cruz. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com Esporte e Debate. E agora você vai ver uma reportagem especial de Ismael Gama. Ele esteve no Circuito Maranhense de Águas Abertas, disputado na Lagoa do Cassó, nesse cenário paradisíaco da cidade de Primeira Cruz. Acompanhe com atenção como foi a matéria, a reportagem e os destaques também dessa modalidade que tem crescido no estado do Maranhão, porque temos atletas, inclusive, que estão em primeiro lugar no ranking nacional da Maratona de Águas Abertas. Localizada a 211 quilômetros da capital, a Lagoa do Cassó, no município de Primeira Cruz, reuniu milhares de pessoas que foram conferir o Circuito Maranhense de Águas Abertas. A competição, que já faz parte do calendário esportivo do estado há 3 anos, contou com provas de natação, caiaque e stand-up paddle. A expectativa da gente de superar recordes, né, foi amplamente alcançada, e a gente tem mais de 100 participantes, em torno de 115 nadadores, mais uns 30 remadores, então sucesso absoluto, 150 pessoas participando, a gente conseguindo trazer todo esse contingente para cá, para o Cassó, já é uma vitória. E participar da competição, mais ainda. O desafio reuniu profissionais e amadores da natação que estavam em clima de expectativa. Eu já faço corrida há muito tempo e estou nadando mais ou menos uns 6 meses, só que tenho experiência do mar. Como eu ouvi dizer que a Lagoa do Cassó é uma lagoa maravilhosa, tranquila para nadar, resolvi participar dessa primeira competição e ver como é que eu vou sair nesses 400 metros. Minha expectativa para esse ano é melhorar minha posição e a minha marca, porque dessa vez vai ser uma prova mais longa, mais difícil e mais dura. A terceira edição do Desafio em Águas Abertas do Cassó reuniu 150 atletas em 3 esportes. Destaques estaduais e nacionais da natação também participaram da competição.
A medalhista olímpica Poliana Okimoto compareceu à competição e era uma das favoritas. Por conta do desafio, a população do povoado Caçó, que é de aproximadamente 700 pessoas, recebeu mais que o dobro de visitantes, que foram conhecer as pérolas dos Lençóis Maranhenses. Tem um potencial também que vem para olhar o que nós temos de melhor, que é a natureza, né? E é uma lagoa importante, não só para a Primeira Cruz, como para o nosso Maranhão, né? E para a gente é um prazer e todos temos que preparar para o próximo ano, porque cada ano melhora, entendeu? O primeiro ano foi bom, o segundo foi melhor, hoje está sendo espetacular. Os atletas foram divididos na maratona aquática, stand-up paddle e caiaque e enfrentaram distâncias de 400, 1.600 e 5.000 metros. Na natação, no desafio dos 400 metros feminino, a vencedora foi Lúcia Nascimento e no masculino, Francisco Linhares. Tranquilo, né? Eu esperava não ganhar até porque eu passei o primeiro semestre praticamente parado, uma lesão aqui no ombro aqui, mas deu para superar um pouquinho aí, viu? Tranquilo, tranquilo. Não esperava, né? Porque é a minha primeira vez no Caçó e a segunda vez em águas abertas foi uma surpresa, mas muito gratificante. Nos 1.600 metros da maratona aquática, Rodrigo Almeida venceu no masculino e Tayara Cardoso, de 13 anos, no feminino. Eu sou bem mais acostumada pelos meus treinos, sim. Eu treino treinamentos muito avançados. Isso aqui pra mim é normal. De certa forma tranquilo, mas também ao mesmo tempo não deixa de ser difícil. Porque já não, até por conta da minha idade, já não participo das competições como o ano mais novo. Então eu já participo de competições Masters. Então a gente acaba tendo que conciliar o trabalho, as outras atividades com o treino, que é bastante difícil. Mas só mais uma vitória também. O desafio mais longo, de 5.000 metros na Lagoa do Caçó, a nadadora Poliana Okimoto foi a vencedora no feminino. E o nadador maranhense Enzo Raiol venceu no masculino. Estou muito feliz, melhorei a minha posição em relação ao ano passado e é isso aí. Foi ótimo, eu não conhecia Maranhão. Vim pela primeira vez e achei muito linda a cidade. Caçó, esse lago é maravilhoso para nadar. Gostei bastante de estar aqui hoje. Agradeço muito o convite do professor Alexandre Nina. O desafio aqui do Caçó foi muito legal ter participado. Além da natação, a competição contou também com disputa no caiaque e stand-up. As regras são as mesmas nas duas modalidades. O stand-up paddle tem que ficar em pé, né, e fazer o percurso de 1.600 metros, onde quem chegar primeiro coroa-se campeão. Se cair, não tem problema, só retornar e continuar o percurso, sem problema nenhum. Em relação ao caiaque? É a mesma regra, né? São duas voltas, né, 1.600 metros, onde o campeão é o que chega primeiro. Não tem nada de diferente, não. João Caracas venceu no caiaque e Ana Caracas foi a vencedora do stand-up paddle. Ana, como é que foi vencer esse desafio? Espetacular. Muito cansativo, como é que foi? Não, tranquilo, é só remar. É uma prova bastante puxada, 2 km nesse ritmo é alto, mas é muito legal, vale a pena. Como é que foi vencer essa prova? É muito legal. Espero que tenha todo ano e que a prova se propague aí por todos os anos. Greg, vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Com esse cenário aí paradisíaco, eu fiquei com vontade também de ser um novo praticante de maratona de água aberta, viu? Porque um cenário como esse é um negócio espetacular, né? É verdade, Juliano. Na verdade, a Lagoa do Caçó é um dos locais mais bonitos
do Brasil, vamos dizer assim, do mundo, e né? a gente tem a certeza que Deus existe, né? Colocou as mãos na natureza. E aqui pertinho de São Luís, cerca de 200 quilômetros, 250 quilômetros, pertinho. Tem acesso fácil aqui saindo da ilha de São Luís, também da cidade de Barreirinhas, que é outro polo turístico importantíssimo do Maranhão, do Brasil, vamos dizer assim. Mas a gente tem que destacar, além da reportagem do Ismael Gama, que a gente recebeu a informação que o Alexandre Nina estava organizando esta maratona de águas abertas na Lagoa do Cassol, que não teve só apenas uma modalidade, teve também o stand-up paddle, né, que está muito sucesso aqui em São Luís, e as provas de caiaque. E o Magno Parker foi junto com o Ismael Gama lá fazer essa matéria. E registrou essas belíssimas imagens que a gente pôde ver, o telespectador pôde acompanhar. E tem algumas coisas importantes que a gente pode destacar da prova propriamente dita, foram a vitória de alguns maranhenses. Por exemplo, aquele menino Enzo, que foi campeão mundial escolar. Enzo Raiol. Isso, Enzo Raiol, que inclusive você entrevistou aqui na TV Assembleia. Ele ganhou a maratona de a mais longa, de 5 mil metros na categoria masculino. Olha só. Exatamente. E quem ficou em segundo e em primeiro na categoria feminino foi a Poliana Okimoto, que é a... Nenhuma surpresa. Exatamente, representante do Brasil nas Olimpíadas 2016, já consagrada mundialmente. Então, teve alguns destaques maranhenses. Aqui eu separei algumas pessoas que conseguiram a vitória. Aqui, ó, nos 1.600 metros da maratona aquática. Só para registrar que primeiro lugar nessa prova que você falou foi a Poliana, mas em segundo ficaram as maranhenses, né? Isso. Tivemos a Ertel como terceira e a Juliana Nina foi a segunda colocada. Isso. Elas só perderam para a grande campeã, a Poliana. Exatamente, né? Só perderam para a grande campeã. Nos 1.600 metros na maratona aquática também tivemos a vitória do Rodrigo Alfredo, que venceu no masculino, e a Tayara Cardoso, que venceu no feminino, uma menina de apenas 13 anos. Ó. Ou seja, temos promessas do futuro aí ainda, né, chegando. No desafio mais longo dos 5 mil metros, foi o que eu já disse aqui, que a Poliana Okimoto ganhou no feminino e o maranhense Raiol ganhou no masculino. E já no caiaque, quem ganhou foi o João Caracas no masculino e a vencedora do stand-up paddle foi a Ana Caracas. Com certeza. Depois do intervalo, o destaque é para o futebol, Campeonato Brasileiro. O Sampaio se deu bem, venceu de virada o Cuiabá fora de casa na Arena Pantanal. O Maranhão tropeçou, foi derrotado em casa nas quartas de final da Série D para o Operário de Ponta Grossa. E o Moto vencia até 46 minutos do segundo tempo. Aos 47 tomou o gol de empate. Daqui a pouco a gente volta para falar tudo sobre o Campeonato Brasileiro. É rapidinho. Agora o Campeonato Brasileiro no Esporte em Debate. Campeonato Brasileiro Série C. No sábado, no Estádio Castelão, o Moto recebeu o líder do Grupo A da competição, o CSA de Alagoas. O Papão do Norte, que está muito próximo do Z2 da competição, precisava de uma vitória. E olha que o Moto construiu uma perspectiva de vitória no Estádio Castelão. Abriu o placar com um gol de Lohan, né? Mas aos 47 minutos, a sina do último minuto voltou a acontecer. O Moto, aos 47 minutos, com o gol de Jorge Felipe, zagueiro, sofreu o gol de empate no Estádio Castelão. Frustração para quem imaginava que a vitória até os 46 minutos seria verdade. Quando a vitória parecia estar encaminhada no melhor estilo, jogo suado com expulsão e tudo, aquele fantasma de gol nos minutos finais apareceu de novo pro Moto. Mas vamos voltar o filme desse jogo, porque em um primeiro tempo amarrado, o Moto foi mais feliz nas criações. O Lohan de falta colocou a bola cheia de efeito e parecia que ele já sabia. Aliás, a sensação é que o Lohan caprichou nos treinamentos de falta, porque nessa segunda tentativa ele foi perfeito e o Michel ainda ajudou no gol. Mas não deu para celebrar tanto assim, porque o CSA é perigoso nos contra-ataques e obrigou o goleiro Saulo a se esticar todo. Com quase 2 metros de altura, o gigante Saulo também tem boa visão no jogo aéreo. O jogo ainda teve susto, mas com o jogador caído. O Alex Henrique ficou no chão e precisou ser atendido no gramado. Mas ainda bem que foi só um susto mesmo e ele voltou para a partida. Daí o CSA esquentou ainda mais o jogo. A zaga do Moto afastava como dava. E se no Moto o Lohan estava perigoso nas faltas, do lado azulino, o Daniel Costa colocava o goleiro Saulo em alerta. O CSA estava procurando o jogo
Até que no segundo tempo, Diego Renan fez falta em Rosinei e o juiz puxou o cartão vermelho. Com 1 a menos, o técnico Marcinho precisou mudar as estratégias e fez as 3 substituições. O jogo também mudou, ficou ataque contra a defesa. O Moto se fechou para segurar a pressão. A bola estava chegando no ataque do CSA e o goleiro Saulo foi mais rápido. E na cobrança do Daniel Costa, o Maxwell carimbou o travessão. A tentativa do Dick também passou perto. E aos 47 minutos, o Kaique colocou na área e o zagueiro Jorge Felipe estragou a festa do Papão. Final de jogo, Moto 1, CSA também 1. Descontentamento da torcida rubro-negra e a arbitragem precisou de segurança para deixar o gramado. Ô Greg, é a 3ª ou 4ª vez no ano que isso acontece. É verdade. E deixou o torcedor com aquela sensação de frustração, porque mais uma vez, quem viu o jogo sabe que no segundo tempo o CSA fez por merecer o gol de empate. Exatamente. O Moto teve um jogador expulso, o Diego Renan, que foi imprudente, mas a expulsão foi rigorosa, de um ato que para mim mostrou uma certa tendência em relação ao seu trabalho. Mas enfim, um resultado de empate numa situação que o Moto vive é terrível, mesmo se tratando de um líder e com muita qualidade técnica, a gente viu o CSA. Exatamente. Vou até separar meu comentário em algumas partes. Primeiro eu quero falar do lance do gol, porque teve aquela polêmica, não sei como é que saiu no regulamento, se foi do Jorge Felipe, gol contra, né? Do gol do Moto. Do Moto, primeiro gol. Deu a impressão que seria do Michel, mas o árbitro deu o gol para o Lohan. Exatamente, mas alguns sites, alguns locais disseram que o gol foi do Jorge Felipe contra, do zagueiro que no final do jogo se redimiu e fez o gol da vitória, do empate da equipe do CSA. Primeiro... E que para eles tiveram sabor de vitória. Isso, para eles tiveram sabor de vitória. Primeiro, assim, falando do jogo propriamente dito, o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado, com a equipe do Moto criando algumas oportunidades e a do CSA também. Parece que na mudança do primeiro para o segundo tempo mudou... Parece não, mudou completamente o cenário do jogo. A equipe do CSA dominou completamente a equipe do Moto, criando diversas oportunidades. As oportunidades aumentaram ainda mais com a expulsão do Diego Renan, que para alguns pode ter sido considerado rigorosa, porque foi um cartão vermelho direto, outros caberia o amarelo, mas tudo bem, o juiz cabe a ele a decisão, né, de definir se vai ser vermelho ou amarelo. Eu achei rigorosa a expulsão. Sim. Agora, é bom que o torcedor, que já entende de futebol, que gosta de futebol, porque às vezes, alguns de nós da imprensa, fazemos uma leitura errada. O árbitro não é obrigado, em um lance que ele julgou violento, ele mostrar o amarelo para no lance seguinte mostrar um vermelho. De acordo com a interpretação dele, as regras do jogo permitem que ele possa ter uma interpretação do cartão vermelho dada a gravidade da jogada, a violência, a imprudência, né, em relação à jogada. Eu achei rigorosa a expulsão, mas que ele foi imprudente, foi. A bola estava sob o domínio dele, ele perdeu uma passada, adiantou-se a bola e ele tentou fazer um carrinho, né? Tesoura, perigoso, uma tesoura, que acabou culminando com a expulsão. Aí a expulsão prejudicou muito a equipe do Moto, o Moto passou a ser dominado ainda mais. Amplamente, teve bola na trave. Bombardeado pelo CSA. Algumas pessoas dizem assim, que 1-1 foi muito amargo para a equipe do Moto, mas quem acompanhou o jogo pode perceber que o CSA poderia até ter vencido a partida. Poderia ter sido pior. Poderia até ter vencido a partida. E vale lembrar também, Juliano, que o CSA não é apenas a melhor equipe do Grupo A, ela é a melhor equipe geral da competição do brasileiro como um todo. Do brasileiro como um todo. Então o Moto enfrentou um adversário dificílimo. E que aqui já havia ganho o Sampaio por 2-0. Por 2-0, exato. O Moto enfrentou um adversário dificílimo, que é o primeiro colocado geral da competição, da Série C 2017, e que, portanto, não precisa assim, tem que se preocupar, lógico, a torcida, o técnico Marcinho, a diretoria, mas também não precisa fazer um estardalhaço, não sei o que, não, empatou com um adversário dificílimo. O Moto tem sim agora, Juliano, na minha opinião, é que reunir forças e viajar, né, para o próximo jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba no próximo domingo, dia 13, às 4 da tarde. 4 horas da tarde no estádio Almeidão. E aí sim, buscando a vitória, porque o Botafogo da Paraíba também está numa maré de azar danada. Tá perdendo E precisa do resultado, né? Se eu não me engano, já está com 6 ou 7 derrotas seguidas o Botafogo da Paraíba. Então é sim uma oportunidade do Moto conseguir essa vitória jogando fora de casa.
No outro jogo da rodada, o Sampaio Corrêa, neste domingo à noite, conquistou uma vitória espetacular fora de casa. Venceu de virada o Cuiabá, que só havia perdido uma vez na competição, pelo placar de 3-1, uma vez em casa. O Sampaio conquistou a sua 4ª vitória fora de casa. Douglas marcou o primeiro gol para a equipe cuiabana. O Sampaio empatou com o Marlon ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, brilhou a artilharia do Sampaio Corrêa com Isaac, o artilheirão do povo, fez o gol da virada 2-1. E Felipe Marques teve uma atuação destacada, fez o 3º gol da Bolívia querida. 3-1, vitória que mantém o Sampaio no G4, no G3 da competição. Sim. E que deixa o torcedor do Sampaio com uma expectativa enorme que a equipe boliviana possa estar classificado para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, Greg. Exatamente, Jurinha. Foi uma vitória, na minha opinião, importantíssima da equipe do Sampaio Corrêa. Né? Maiúscula, é uma vitória assim que, vamos dizer assim, que credencia o Sampaio a classificação entre o G4 e, além disso, consolida o Sampaio nesse G4. Para você ter ideia, o Remo empatou com Confiança, sim. O resultado foi interessante para o Sampaio e menos interessante para o Moto. Né? Porque o Confiança, se perde, está lá embaixo, era melhor para o Moto. Sim, mas se o Remo vence o jogo, ficaria muito próximo do Sampaio Corrêa. Então a distância entre Sampaio e Remo são de 4 pontos. Isso. E a distância do Sampaio, que é 3º lugar, para o 5º colocado, são de 5 pontos. O Salgueiro. Quer dizer, abre uma gordura, né? O Sampaio tem uma gordura em relação ao Campeonato Brasileiro. O Sampaio tem uma gordura para queimar, abriu 5 pontos com relação ao Salgueiro, que por sinal está demonstrando depois que acabou o Campeonato Pernambucano, tanto que eu avisei aqui, esse time não é ruim. Subiu uma ascensão assim meteórica, tá quase passando o Remo e pode entrar no G4 já na próxima rodada dessa equipe aqui do Salgueiro. Mas falando do jogo do Sampaio propriamente dito, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, o time do Cuiabá abriu o placar, como você bem lembrou, 1-0, e depois o Sampaio virou 3-1 e virou com a atuação magnífica do jogador Felipe Marques. Porque mais uma vez. Ele deu dois passes e fez um gol, Júlio. E perdeu pelo menos outras 2 oportunidades. E ele não tem como característica principal a exatidão na finalização. Ele falha bastante. Ele falha muito, mas se fosse naqueles aplicativos de aposta, de joguinho online, ele teria tido uma pontuação absurda. É verdade. Porque ele simplesmente deu 2 passes e fez um gol, por sinal, um belíssimo gol. Aliás, vão destacar também a presença diária do atacante Isaac, né, que é o artilheiro do Sampaio na competição e que está demonstrando que conseguiu vestir aquela camisa 9 e fazer gol. E eu vou fazer outro destaque aqui, porque nós criticamos bastante quando ele falhou. Sim, o goleiro Alex Alves. Exato, Mas verdade. Nos últimos jogos, esse rapaz, ele tinha tido uma atuação acima da média. Né? Ele fez, com o jogo 1-1, 2 defesas importantíssimas. Sim. Já nas últimas 3, 4 partidas, ele tem mostrado segurança, e um goleiro com um nível de segurança, uma autoestima alta, é claro que faz com que a equipe também, no aspecto defensivo, ela cresça. É importante porque o goleiro transmite segurança a todo o sistema defensivo, né? É Você sabe que quando aquela bola, principalmente nesses casos, quando a bola é alçada na área, que a gente pensa, eita, esse goleiro, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Tem gente que fica com medo, dependendo do seu goleiro, né? Mas a partir do Sampaio tem no momento que o Alex Alves, ele transmite a segurança. De saber que quando a bola é alçada na área, tanto a defesa quanto a torcida fica tranquilo. Não, ele vai tirar a bola, vai dar certo. Agora o Sampaio tá numa maré muito boa, né? Tá numa maré. Pega o Confiança no próximo sábado, às 5 da tarde, no Estádio Castelão. Isso. E olha só, dia 12. A gente faz um apelo pro torcedor maranhense, especial torcedor do Sampaio, que vá ao estádio. Ontem, por exemplo, você sabe qual foi o público de Remo e Confiança? Quanto foi, Juliano? 17.423 torcedores. Olha aí, Juliano. E o Remo está abaixo do Sampaio na classificação geral. Rapaz, então, falando de classificação geral, primeiro, vou cobrar que a torcida vá ao estádio. A torcida tem que comparecer ao estádio e empurrar o Sampaio. A torcida tem que ser a primeira a comprar o projeto do clube. Série B, o Sampaio caminha para conquistar a classificação para a próxima fase. Exatamente. E na próxima fase, é bom lembrar, não é fase de grupo não é mata-mata. Mata-mata. Primeiro do grupo A enfrenta o último do grupo B, né? Isso. Hoje, por exemplo, se termina hoje, quarto. você sabe qual seria o adversário do Sampaio? Qual seria, Juliano? O São Bento de São Paulo. São Bento de Sorocaba, né? É. Exatamente. Então, um adversário já tradicional no interior de São Paulo ali, né? Então, o Sampaio tem que, aliás, tem que pontuar para poder jogar a segunda partida em casa. Em casa. Terminando em segundo, joga a segunda partida em casa. Então, esse deveria ser o principal objetivo do Sampaio, porque agora, terminada a 13ª rodada da Série C, o Grupo A está dando essa pontuação aqui, Julião. Em primeiro lugar temos o CSA com 24 pontos, que a gente já falou aqui. Tem no segundo lugar o Fortaleza com 22 pontos. O Sampaio também tem os mesmos 22 pontos.
perde apenas no saldo de gols, mas os 3 times têm 6 vitórias. Tanto o CSA... Mas o Sampaio pega o Fortaleza aqui. Exatamente. Né? Perdeu o jogo lá. Vai ser no Municipal de Nilzinho Santos, provavelmente. É até melhor que seja, né? Porque é mais acanhado, dá para botar mais pressão. E o Remo está na 4ª colocação com 18 pontos. E o Salgueiro, como eu falei, subiu muito, já está na 5ª colocação com 17 pontos. Os 3 últimos, temos o Moto com 13 pontos, né? Que é uma situação para mim perigosa. É o primeiro fora, né? Primeiro fora, exatamente. O Confiança tem os mesmos 13 pontos, perde apenas na questão de vitórias. Olha lá, né? Nem saldo de gol, é vitória. Com os mesmos 13 pontos. E o Asa está na última colocação, que é um time fraquíssimo, na minha opinião, com apenas 12 pontos. Então, o Moto precisa se reabilitar na competição, começar a ganhar esses jogos, começando agora contra o Botafogo da Paraíba no final de semana. E o Sampaio ganhando do Confiança agora jogando aqui em São Luís no final de semana também. Aí sim, se consolida e é um dos principais favoritos ao acesso, na minha opinião. Campeonato Brasileiro da Série D, na abertura das quartas de final, o último mata-mata antes do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem, o Maranhão recebeu nesse domingo o Operário de Ponta Grossa, no Paraná, no primeiro tempo de uma decisão em 180 minutos. O time atleticano saiu na frente, mas não segurou a onda. A equipe paranaense venceu de virada e com propriedade, por 3-1. A torcida do Maranhão Atlético Clube surpreendeu e compareceu no Castelão para apoiar o time no confronto deste domingo, pelas quartas de final do Brasileirão contra o Operário. E o Maranhão começou bem, abrindo o placar aos 8 minutos com Yuri, marcando com gol de cabeça. Mas a partir daí, o rendimento da equipe maranhense caiu. Aos 28, Batatinha já deu o primeiro susto e quase empata com esse chute na trave. Em seguida, Peixoto aproveitou a cobrança de escanteio, subiu sozinho e conseguiu empatar. Nos acréscimos do primeiro tempo, Quirino recebeu e chutou para o fundo da rede. Um balde de água fria na torcida do MAC, que mesmo no intervalo se manteve confiante. Como no outro jogo, né? Aconteceu um empate, né? Eu espero que no segundo tempo o Maranhão venha marcar o gol, né, do empate e, consequentemente, o gol da vitória, que importa pra gente, né? O garoto Lucas apostou ainda numa outra virada. Mas e aí, o que acha? Eu acho que ele vai ganhar se o outro time errar o gol. E tu acha que vai ser quanto o placar? 3-2. Segundo tempo e o jogo sem grande expectativa para o Bode Gregório. Para acabar com tudo, o Operário ainda ampliou aos 18 minutos com esse lance que saiu de Robinho para Índio, sem marcação, ampliar. Final de jogo, de virada, Operário 3, Maranhão Atlético Clube 1. O Scarpino não jogou a toalha. Os gols que a gente tomou foram descuido, erros que a gente teve, que não pode acontecer esse tipo de erro que a gente está tendo, principalmente num momento decisivo como esse agora. Quer dizer, depois que você toma os gols, aí você vai tomar uma atitude de jogar muito mais firme, de encostar mais no adversário. Isso aí foi o ponto que acabou culminando para a gente hoje ter essa derrota. Mas eu acho que ter a cabeça erguida, esse grupo aí já mostrou que tem poder, tem força de superação e nós vamos trabalhar para isso. Numa tarde que choveu, uma temperatura de 34 graus, um foguetório tremendo no estádio Castelão, o maior público dos Jogos do Maranhão Atlético Clube registrado, e o Maranhão também teve uma derrota, olha, acachapante, 3-1 para o time do Operário. Julinho, eu vou destacar aqui, como eu fiz anteriormente, por partes, né? Vamos fazer por partes. Primeiro, público, 2.598 pessoas, melhor público do MAC na Série D 2017. Sensacional, né? Pela primeira vez... Foi maior que o público do jogo do sábado do Moto. Exatamente. Contra o CSA. Exatamente. Renda, R$ 44.280. Renda alta? É alta. Dá pra fazer futebol assim, Juliano? Com 44 mil? Não. É impossível. A gente fala que foi o maior público, mas o público é pequeno. É pequeno. E a renda de R$ 44.280 é impossível fazer futebol profissional. Isso aí você que casou agora tem em caixa.
Eu tenho? É. Tenho não, quem dera, Juliano. Quem dera que eu tivesse esses R$44.280. Não tem, mas não dá, Juliano. Falando sério, isso aqui não dá para fazer futebol. A gente tanto pede para a torcida maranhense ir ao estádio, acompanhar o seu clube, empurrar o seu clube. O MAC precisa muito. Já foi uma evolução, né? No último jogo, se eu não me engano, do MAC, que eu fiz até a cobertura, deu 1.100 pessoas, aumentou, quase dobrou. Não, mais do que dobrou. Mais do que dobrou, né? Então, foi bem. Agora foi o bem. jogo, tecnicamente, Não, o Maranhão deixou a desejar, né? Agora vamos falar do jogo. O jogo, o Maranhão até surpreendeu a equipe do Operário, né? Fazendo aquele gol logo no comecinho. 8 minutos no primeiro tempo. Uma cabeçada do zagueiro Yuri, uma bela cabeçada do zagueiro Yuri. Abriu o placar, mas depois disso, acabou o Maranhão Atlético Clube. Eu vou elencar alguns pontos que podem ter favorecido essa atuação pífia do Maranhão, na minha opinião. Primeiro, a escalação do técnico Rui Scarpino, que eu não sei se aconteceu alguma coisa interna, bastidor, contusão, não sei dizer o que foi. É porque às vezes, você toca num tema interessante, porque tem isso. Às vezes a gente não sabe o que acontece dentro do clube e momentos antes ali da partida, né? E nos vestiários também, algum problema. Mas só algo muito grave para justificar a ausência do Michel no time titular. Exato, né? e do Adalto. Do Adalto, que foi, sem dúvida nenhuma, um personagem, fez o gol da classificação lá em Macapá, né? Lá, exatamente, contra o Santos. Então, ele barrou o Michel e Adalto e botou o Rômulo Ferreira e aquele Cleiton também, o TT, né? Conhecido, o TT. Conhecido como TT. Não fizeram nada. Não é nada mais nada, absolutamente além nada. Além do Eloy, que pela segunda partida consecutiva em São Luís não jogou nada. Parece que nem estava em campo. E, aliás, do lado direito da defesa do MAC, esquerdo do ataque da equipe do Operário do Paraná, foi uma avenida. Até alguns amigos assim da imprensa, nossos amigos e irmãos da imprensa também, falaram, rapaz, era a Avenida Rômulo Ferreira. Uma avenida mesmo. Porque, e vale destacar, Juliano, também outra coisa. No segundo gol, isso. A forma com que o Lucas Batatinha foi à linha de fundo, parecia que o cara tava, viu, Heraldo, na sala da casa dele. Pareceu. Como ele entrou e o Quirino na pequena área sozinho. Tocou pra trás, pra botar no fundo do gol. Gol de videogame, tocou a bola pra trás, gol. Aquele lado direito ali, ele tirou um especialista, que é o Michel. Da posição. Por sinal, o melhor jogador na posição do Campeonato Maranhense 2017, jogando pela equipe do Cordino. Então, deveria jogar mais um jogo. Mas não jogou, a gente não sabe o que aconteceu. E outra leitura e que culminou com a escalação errada por parte do Rui Scarpino, que é bom treinador, é bom profissional. Sim. E o bom profissional também erra. Erra, lógico. Né? Nós erramos aqui, qualquer profissional erra. Qualquer um. Ele entrou no jogo lá em Macapá, você se recorda, com o Jonas Piu-Piu. Foi. Nos primeiros instantes ele até fez o gol, o primeiro do Maranhão. E colocou no time aqui, o Maranhão precisando ganhar em casa, no Castelão, ele me vem com Emerson, que até agora não fez uma boa partida, grande partida com a camisa do Maranhão. Não fez. Assim, antes do jogo, até ouvindo assim nas nossas rádios aqui de São Luís, houve muita polêmica dizendo que o Jonas Piu-Piu teria pedido para não começar jogando. Houve também essa história... Pedido para não jogar? Disse que ele não se sentia bem para começar jogando, que preferia entrar no segundo tempo e tal. Houve isso. Se foi isso, vamos interpretar o que o Rui Scarpino tomou a decisão dele. Eu sou de um grupo de profissionais, jogador. A equipe precisando de uma classificação em casa, de fazer um bom resultado. E de repente eu peço? Eu sinceramente me nego a acreditar nesse tipo de Eu também me nego a acreditar, mas assim, coisa interna não vejo nexo. Não tem, mas coisa interna de bastidor, de vestiário, também não tem como saber que a gente não tá lá dentro. É verdade, a gente vai saber depois. Isso, mas mesmo assim, eu acho que a escalação do Emerson foi equivocada, porque pra mim o Marciano, que é outro atacante, é muito mais jogador do que ele. Vem aparecendo bem, muito Vem aparecer isso, já jogou bem aqui em São Luís, inclusive contra o Santos e na rodada e no jogo anterior também. Verdade. Exatamente. Então poderia ter jogado o Marciano, mas não foi. Resumindo, o MAC teve aquela avenida ali do lado direito, fez o primeiro gol, para mim um achado da cabeçada do Yuri, uma bela cabeçada por sinal. E depois, pelo lado direito, a equipe do Operário ganhou o jogo. E aí o Atos, fez 2-1, 3-1. Isso. O Lucas Batatinha, né? Deitaram e enrolaram. Deitaram e enrolaram. O goleiro Rodrigo Ramos, inclusive, fez algumas defesas difíceis também. Teve bola no travessão. Então a situação do MAC é terrível, na minha opinião. E agora... Poderia ser pior. E agora o Maranhão precisa vencer por 3 gols diferentes. 3 São gols 2 não. Não, 2 não. O regulamento é bem claro. Se o Maranhão vencer lá, por exemplo, por 2-0, que já vai ser uma proeza, né? Sim. 2-0... Aí com o gol que fez aqui, 3. Eles fizeram 3. Mas no artigo 15 do regulamento da Confederação Brasileira de Futebol, está lá bem claro.
Em caso de empate, um dos itens para o critério de desempate é o gol fora de casa. Saldo de gol fora de casa. Eles fizeram 3. Exato. Então o Maranhão vai precisar fazer 3 lá para se classificar. É difícil? Muito. É impossível? Não. Não é impossível. Porque no futebol o impossível só demora mais um pouco. Isso, e já tem milhões de exemplos assim de que coisas impossíveis no futebol aconteceram. E exemplos assim, com Barcelona, sim, né? Entendeu? Mas também tem aquele Palmeiras e Vasco, você lembra? Aquele Palmeiras e Vasco, né, Júlio? Eu lembro. Já 3x0, 4x3. Quer dizer, possível mas o Maranhão vai precisar fazer uma partida estratosférica no aspecto técnico para ganhar lá. Juraci, você entende que está eliminado o Maranhão? Não, absolutamente. Não. Futebol nos reserva surpresas e mais surpresas. Eu, particularmente, ao longo da minha carreira, eu já vi diversos clubes aqui. Eu vi o Sampaio em 1997 empatar com a equipe do Quixadá aqui no Castelão e todos nós, né, dissemos, lá dentro, acabou. O Sampaio foi lá e ganhou o jogo. Né? O Maranhão recentemente empatou com o Santos aqui, a gente viu o Santos jogar um belo futebol. 2x2. E a gente imaginava também, olha, vai ser muito difícil lá. Não dá não. E o Maranhão abriu 1x0, eles empataram, o Maranhão teve 2 vezes à frente do marcador. E nas penalidades máximas sobrou. Só que agora é 3x1, né? Agora ficou um pouquinho mais difícil, né? Assim, a gente tem alguns resultados aqui, a vitória do Operário lá, da Operário, né, Jurinha? A vitória do Maranhão por apenas 1 gol de diferença não adianta. Por 2 gols de diferença, se for 2x0, não adianta. Não adianta. Se for 3x1 pro Maranhão, pênaltis, né? Então o Maranhão tem que ganhar por 3 gols de diferença. É uma missão difícil. Mas o técnico Rui difícil. Scarpino disse que o Maranhão tem condições de ganhar lá. Tem condições de ganhar Eu lá. vi ele falando isso aí. Ele falou no jogo passado e alguém disse, olha, o Rui tá doido. Jogando conversa fora. E ele conquistou a classificação. Então, conquistou. é um profissional que merece respeito, merece que suas palavras sejam ouvidas e ele vai ter que transformar esse time do Maranhão para o jogo do dia 14, uma segunda-feira, às 9 da noite, lá em Ponta Grossa, no Paraná. No estádio Germano Kruger, às 9 horas da noite, como você bem lembrou, Operário e Mike. Esse jogo, vamos dizer assim, é o jogo mais importante do Maranhão, bota aí, Juliano, dos últimos 5, 10 anos. Com certeza. Rapaz, não tem, é um jogo de extrema importância para a equipe do Maranhão. Eu vou até voltar para o jogo daqui de São Luís, porque eu achei que a equipe do Maranhão não entrou com aquele afinco em campo também. Tem isso também. A equipe do Operário estava assim, vamos dizer, estava jogando como se fosse a última bola, o jogo da vida deles, dividir, não sei o quê. E você pode perceber no meio campo, Eloy um sono. Andando. A camisa, a informação que eu recebi é que a camisa do Eloy nem foi para lavagem. Não? Tava seca. E ela pesa quantos quilos, a camisa dele? Eu não sei, né? Eu acho que pesa mais do Curuca, porque cá pra nós. Não pode. Tenho o maior respeito pelo atleta de futebol. Agora, tem coisa na vida, a camisa 10 para o futebol brasileiro é simbólica. Para o futebol, simbólica. Você pega um retrospecto, quem vestiu a camisa 10, né? Você vai ver grandes jogadores tecnicamente. Sim. Não é que o Curuca não seja bom jogador. É bom, né? É bom jogador. Mas, Rui, foi demais dar 10 pro Curuca. Não dá pra dar. Não dá. Isso aí, tem até um amigo meu, Maquiano, tava comigo do lado, falou assim, rapaz, como é que eu vou torcer pra um time onde Curuca é o 10? Aí eu, peraí, rapaz, te acalma, rapaz, não é assim, não rapaz. Não precisa isso tudo. Não dá, rapaz, te acalma. Mas ele tem o direito de expressar o seu pensamento. Ele tem o direito, eu também quero destacar, esquecendo, a fraquíssima atuação do lateral esquerdo Chico Bala. Jurinha? Não, Jurinha. Rapaz, é demais. Todas as oportunidades que ele teve. E ele chutando de fora da área, Ave Maria, assim. Não. Eu acho que o torcedor do Maranhão nesse dia estava tendo calafrio. Com essa nós vamos concluir o Esporte em Debate de hoje. Lembrando que toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 51.2, às 8 da noite. E às terças-feiras, a reprise do programa, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Ô Greg, para o telespectador da TV Assembleia, os canais de interação para que haja o diálogo, a participação e a sugestão de pautas, críticas, enfim, a participação do telespectador. Pois é, telespectador da TV Assembleia, você pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828 e o nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. Greg, forte abraço. É sempre um prazer estar com você aqui Júnior. no Esporte em Debate. Gente, obrigado pelo carinho da honrosa e indispensável audiência. Esperamos sempre receber o seu carinho, o seu apreço, com essa ligação direta que temos com a TV Assembleia e com o público que acompanha os esportes aqui. Forte abraço e até a próxima. Até mais.